tudo mudado, tá? Tá boa essa casa, rapaz. Tudo. E botar umas tábuas ali pra... Depois que eu tava trabalhando no aeroporto, aí o secretário chegou lá na porta, tem uma mulher que vendeu um terreno. 4.000, será que era bom de guerra mesmo? Bora comprar. Aqui é só mato, só tinha capoeira. Tinha uma capoeira, por aqui era capoeira. Mas pra mim era mato. E foi 4.000 todo esse terreno? Foi. Até aquela... as extremas, tudo já? As extremas, até bem aí. As farinhas, era até aí. Aí pra cá. Aquele dali foi que nós compramos dele. Ah, tá. Lá. E aquela extrema da seringueira não, da castanheira lá. Vocês compraram depois ou já estava incluído nesses 4.000? Não, foi comprado depois, que é do lugar da dele. Que aqui era da dele. Ah, tá. Agora não, agora é nosso. Imagina. Não tinha estrada não aqui. Pois é, né? Entrava lá, ia sair bem aí, ó. Ia lá pela casa da Deise, era uma casinha velha, caminhozinho. E eu vim mais Dona Clarice. Aí eu compramos, né? Eu digo, pô, já. Aí vim aqui esse dia de já botar uma roçada. Aí que eu vi dos meninos, eu digo, rapaz, bora botar uma roçada pra banana. Aí metemos a roça pra ali, na mata. Banana num tempo desse, no seco, rapaz. Aí inventei de plantar roça. Roça por ali. Aí esse coisa aí só era um regozinho, não tinha garapé não aí. Só era um regozinho. Uhum. Corria aquele água, vinha. Que eu fazer aquele pocinho assim. Aí fiz a caifarinha lá na ponta. Só era um regozinho mesmo, nada. Aí cavava, botava mandioca de molho. Caifarinha lá na ponta. Aí eu tinha que vir pra cá pra desmanchar a roça. Os meninos tudo estudavam, né? Não podiam vir. Digo, Clarice, eu vou lá pro sítio. Ela estava aposentada. Eu arrancava mandioca. Eu vou também. Eu digo, rapaz, nada, eu vou e volto. Eu disse, nada, bora passar. Era corajosa aquela mulher, né? Bora. Rapaz, não tem casa lá, só tem uma casinha assim mesmo, fica lá. Ah, você quer? Aí tinha uma casinha bem aí mesmo. Acho que uma casinha era dessa largurinha. Não dava esse espaço aqui, assim. Nada, não dava espaço, nada. Como daqui pra cá, ó. Era como dali pra cá, assim. Uma barraquinha mesmo, só dava pra botar um mosquiteirozinho, né? Rapaz, pra lá vinha que de gema. Aí eu fiz o caminho lá pro Caixa de Farinha. Quando entrou na madrugada, entrava na Caixa de Farinha, tirando mandioca d'água, mexendo tudo. Ela me lembra da Dona Clarice. Corajosa pra porra. Aí quando é de noite, só nós dois, que esse macaco, chupará que ele faz tchau de noite. Chegava até e tinha assim, rapaz, tinha da cara, pô, vou atirar ela. Não tinha no bichinho não. Não deixava atirar no macaco. Tinha coragem aquela mulher, ela não tinha coragem pra onça. Onça ela tinha medo, mas de alma. E deixava. Às vezes faltava comida, eu digo, não tinha nem condução. Só tinha as caçambas da comara, né? Eu dizia, Clécio, eu vou lá fora comprar comida, tem que ficar aqui, só tenho mesmo. Rapaz, eu sei 5 horas e ia embora, tá escuro. Às vezes eu pegava uma condução, às vezes não pegava, mas às vezes pegava, quando era chegar 10 horas, ela estava lá para cá de farinha, tirando uma de d'água, fazendo os caras. E a pé até lá fora. Até lá fora. E hoje a estrada tá mais ou menos, né, com barro, mas eu acho que antes era só mato, né? Só mato, cara. A estrada lá já tinha, a grande lá, a Comara já tinha treinado tudo. Agora daí para lá, da vila, ali pela vila, era mato. E aí a gente pegava, ver se a caçamba da Comara pedia um carona, eles davam. Sofreu muito aqui. Foi depois que tiramos, depois que o Arnaldo ganhou, para vereador, ele mandou fazer esse caminho aqui. Uhum. Aí falamos com a Deise ali, e com o menino ali, que era João de Mato, que é dono daquele terreno que é agora da Dona Inês, para ele dar uma parte, que ele para meter a estrada aí. O Arnaldo mandou fazer essa estrada. Aí ficou 100%. Apareceu um mergulhão aí, ficou tão sem vergonha que ele ia comer aqui da beira geral.
Batia o peixe, ele vinha bater ele, cansa o galinha ia ele voava pra lá. A galinha andava nele. Tava querendo disputar com as galinhas do terreiro da vovó. Marrequinha, mas um monte sentava por aqui, por causa dos patos. Até desovaram ainda. Pois é, a casa de farinha que eu lembro é aquela. Lá onde é aquela casa. Lá, aquela, é, já se lembra mesmo. Isso, eu lembro que a gente ficava. A gente vocês botavam mandioca, né, de molho, e a gente ia pisar a mandioca pra tirar a casca. Isso. Aí eu me lembro de uma vez, tu não veio dessa vez, era o Paulinho. O Paulinho, que era o outro, meu Deus? Felipe, no mínimo. Felipe. É, o Felipe sempre tava. O Felipe era no meio. Aí fomos num caminho que ia pra ali. Fui fazer não sei o que, tirar uma lâmpada. Aí tinha um toco assim. Eu não sei o que fosse para tirar um pau. Rapaz, e quando eu disse, o bicho uma lacraia, rapaz, estava no toco. O bicho, só vi essa lacraia, não vi mais. Se tivesse errado, oh, meu Deus, o Paulinho era pequeno, o Felipe também. Só vi essa lacraia que era, quando ele tinha muito. Aí tinha um bicho que gemia aqui. Rapaz, que andava aqui, Mas gemido foi o cara, bem ali, o cara ia pra lá, já estava pra ali. O cara não veio nem. Uma vez eu tava roçando aqui o caminho, fazendo um caminho pra ali. Os meninos aqui, tudinho. Donato, Arlindo e o Milton também, parece. Tava roçando o caminho pra lá e gemeu pra lá. Gemeu pra cá, parece que foi. Digo, olha o bicho gemendo, rapaz. Aí eu corri pra cá. Quando deixa gemer lá perto dele, ele tá aqui, vai torrando seu mundo aqui. Quando comeu. E ninguém não via nada, rapaz. Se via bem se pertinho, já estava por ali. Não voava, não corria. Interessante aquilo, viu? Mais de uma pessoa viu. Eu só as histórias, nunca ouvi não, esse gemido. Presta bem atenção. Aí ela. Eita, lá, quando ela disse, Rio? O que é? Onde tu tá, velho? Tô deitado aí. Não tá nada, tá levantando depois da minha rede aí, pô. Puta que acho que me pedi. O que aí, rapaz? Você já ficou com medo. Conversa aí, pô. Não conversa nada, pô. Tu levanta, tu tava de pé aí, levantou minha rede assim. Tu tá brincando, mulher. De brincadeira, rapaz. Ela tava enrolada. Desenrola aí, rapaz, deixa eu te ver aí. Ela começa a desenrolar. O cara desenrolou, pum, pra rede. A Zóia vai levantar nós dois. Vai levantar nós dois, que não vai só um, não. A mulher de coragem, rapaz, eu fiquei com medo. Aí pronto, aí embolei. Não dormia bolado porque ela tinha de você, não puxaram mais não. Mas ela via as coisas, pô, mexiu com ela. Lá no interior fizeram isso também, com ela. O mosteiro grande, ela com as meninas, e o mosteiro meu bem pertinho também dela. Casa. É toda aberta, casa, interior só. Aí tinha morrido um rapaz, tinha virado na outra noite. Conhecido da gente. Aí ela disse, viu? Mulher? O que tu tá fazendo andando aí? Tu é doido, rapaz? Eu tô deitado aqui. Tô nada, rapaz. Tô mexendo comigo aqui na minha rede, levantou o punho na minha rede. É porra nenhuma, rapaz, eu tô aqui mais no inteiro, rapaz. Para com isso aí. De brincadeira, já tô com medo, viu? Aí o que eu faço? Puta que pariu. Meninada lá no bairro do Mosquiteiro. Aí eu, do grande, né? Puta, o que eu faço? Ei, eu doido pra ir pra lá. Apontei tudinho e digo, ei, rapaz, levanta você aí pra me ver uma coisa aí. O que é que tu quer? Levanta aí você, o cara levantou. De novo. Então, pra puxar a rede do cara na minha. E mais pra minha rede. Já saí de onde o papai tirou todo esse medo, então. O papai é muito medroso pra negócio de alma, né? E o Arlindo é mais medroso do que ele. Rapaz, e ela era assim, enfrentava as coisas. Ela viu uma mulher bem ali. Uma noite, 6 horas aqui, ela pensava que era a mulher do caseiro ali. Acabou, ela nem estava aqui. Pô, a mulher ainda por ali, velho. Mas Maria não está aqui. Eu ia lá, cadê a Maria? Não está para fora. Oh, ainda vai ver uma mulher ali. Ela via as coisas, rapaz. Via. Era assim. E eu, graças a Deus, nunca vi nada. Mas a vovó, ela tinha uma fé muito forte, né? Tinha? Muito forte mesmo. Acho que é por isso que ela não tinha medo, assim. Ela não tinha medo, não. De alma, ela tinha medo de onça. Mas de alma, sem dor nenhum. Pai nosso pequenino. Ela rezava que dava para os filhos. Uma noite no hospital, o senhor tava lá no Delfina, né? Aí o senhor tava dormindo e
a vovó, ela já tinha morrido, né? Aham. E aí o senhor dormindo começou a rezar, assim, Pai Nosso Pequenino. E alto, o senhor tava dormindo, mas o senhor tava falando, assim. E é? Era. Você vê, né, rapaz? E na hora que foi quando ela morreu, assim que eu me lembrei. Pai nosso pequenino, que tem a chave do paraíso, quem te deu que dará, foi São Pedro e Santa Maria. Fui à fonte, fui ao monte, o demônio não me encontra, nem de noite, nem de dia, nem o pingo de meio-dia. O galo canta pela luz, os anjos pela cruz. Os anjos me acompanham para sempre, amém, Jesus. Anjo bem da minha guarda, semelhança do Senhor, para mim foste criado, para ser meu defensor. Vos peço, meu anjo bendito, da vossa graça saber, livrai de inimigos a mim, não tenho poder. Valei meu bom Jesus na flor em que nasceu, na hóstia consagrada na cruz em que morreu, meu Jesus crucificado, Filho da Virgem Maria, nos guardai por essa noite, amém, por todo dia. Louvado seja Deus, que isso é pelo mundo. Ela tinha essa oração, ensinava para os filhos, não aprenderam, mas me ensinavam. Desde pequena ela começa a ensinar isso. E você vê que ela era uma mulher que ela dizia, ah, Clarice é brava, ela não era brava. Ela era positiva. Negócio de brava de querer ficar porrada com as outras. Agora, não fosse frescar, falar uma coisa para ela que ela não gostasse, que em cima da hora ela dá um troco. Ela já estava na ponta da língua. Na ponta da língua. Pode ser na hora, se fosse falar de um parente dela, não poderia nem ser filho dele, nem tocasse. Mas se fosse o mesmo parente dela fosse falar, ela se esfriava. Ela era muito ligada à família, ela. Ligada demais à família. Se fosse parente dela, pronto, não fala dele não. Mas disse ela ser braba, não, ela não era braba, ela era positiva. Ela dizia na hora, em cima da letra. Diz que eu sinto falta aqui, eu não venho mais pra cá por isso. Aqui a gente ficava sozinho. Aí depois que ela veio, começou a cidade de criar, tu sabe? Uhum. Pato, tu viu os patos, né? Sim, um monte de pato. Galinha, e voltou a comprar boi. Se invocou, digo, rapaz, então, ela queria comprar boi, só que disse que um cara que estava vendendo, ela se invocou e comprou. Uma vaca, prenha e um bezerro. Rapaz, dessa vaca, ela trouxe para cá, não aumentou de repente. Aí comprei mais cano, comprei mais para do Raimundo, ali lá, o terreno de Alagoa, ali pro outro lado, do Sara, aí compramos. Rapaz, foi aumentando, eu sei que quando a gente acabou, o dono já tinha comprado mais duas, peraí. Já tinha umas 14 cabeças ligadas aqui. Aí, mas não tinha mais condições. Eu não podia cuidar. O Donato era quem, o caseiro não sabia lutar. O Donato quem lutar, quase matou ele, o boi quase mata. E a gente aqui não dava pasto, estava ruim, botava para outro canto, não mandava para aqui, rapaz, não na cabeça. Vende esse boi, rapaz, que o Donato vai acabar morrendo. Eu não posso cuidar, é só ele que está cuidando aí, já pegou uma porrada aí. Mas eu não queria, não. Para ele era um prazer, chegar lá, aquele bichinho ali. Tem até uma foto dela com boi. Tem a foto dela e tu. É, tem também. Tá lá na porta de uma sapateria que tá lá na hora das meninas. Como foi pro senhor conhecer a vovó? Rapaz, isso é andado por Deus. Te juro que eu não conto essa história porque é uma história longa, minha história, viu? Para que conversa dois, era assim, meu pai era aventureiro, ele era assim, o Toninho é a mesma coisa. Gosta da aventura, puxa o papai. E eu sou diferente. Nem o Gilberto também não gosta dessas coisas, não. O Toninho é aventureiro, rapaz, ele quer aventurar as coisas. O papai não deu certo, não, mas eu agradeço a Deus que tudo que ele fez teve um plano certo, né? Que fez eu sofrer pra caramba, a gente sofreu, ele sofreu, mamãe, eu sofri, mas no final de contas foi um final feliz, sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá no Rio, onde nós ficamos, lá que de Manaus, que não trouxeram mais de novo, cheguei com um cheio de avião assim, pum, sem conhecer ninguém, sem saber fazer nada. Eu não sabia quebrar castanha, não sabia cortar sininho, não sabia fazer nada, sabia pescar, não sabia nem estrovar um anzol. Chegamos lá e aí chegamos lá na casa de um cidadão, seu Deca, me lembro bem. Ele disse, rapaz, Gilberto, velho, é muito bacana. Ele disse, Gilberto, rapaz, aqui o negócio que tem aqui é pesca. E digo, eu não sei pescar, não, mas é muito fácil, rapaz. Me chegar, não, dá para pescar, todo mundo pode pescar, rapaz. De anzol. Pega de anzol, muito.
Aí compra a poeira, aí comprei esse terceiro, aquela poeira grossa era de algodão, lá no fio de antena assim. Aí comprei estrovaram anzol, bem uns 15 curumim de 3 braços assim. Curumim, um anzol na ponta, aí nós repulava e cortava o peixe, olha, aqui, mata corta, aqui, isca aqui. Aí você chega no lugar, se você achar que é um lugar bom aqui, você amarra aqui, a corda no pau e de pendura na altura, dessa altura, da água para iscas, né? Uhum. E deixa lá. Vou deixar. Rapaz, isso não era que eu devo deixar essa, da vez sapatada, já estava no anzol. Aí eu aprendi demais, tinha botar pirarucu. De noite, focar a cada de noite. Fiz tudo isso, viu? Uma terra, careca. Nunca tinha feito. E o papai do lado. Aí quando nós focamos o papai era um hidroso, e eu também ele do lado. Sei que gravamos essa vida aí. Aí no final de contas, como escutar a história, eu não sabia fazer nada. Aí o seu deve dizer, mas fora da pesca só tem a seringa. Ou você vai pescar ou vai cortar a seringa. Aqui a sobrevivência é essa, a atividade é essa, não tem outra coisa. Plantar, não tinha nem junta nesse tempo de roça, plantar roça. Aí eu digo, pô, não, carro com a seringa. O papai, não vai, não vou mesmo, só não trouxe mais pra mata. Vou fazer aqui. Não sei pescar, pesca de anzol, mas não sei pescar de arpão, porque eu nem tempo que fica ruim. E eu vou pra seringa. E ele não queria, até que eu fui. Ele era seringueiro, né? Ele Quem? foi seringueiro, seu pai? Era nada, ele não ficava cortado, não sabia nem trabalhar, rapaz. Ele era gente fina, filho de... O pai dele, meu avô, tinha uma propriedade no Javari, quando veio de Ceará, ele comprou lá. Ah, então quem era seringueiro era o pai do seu avô. Era meu avô. O pai do seu pai, né? Era. Ah, ele veio de tá. Ceará para cortar seringa. Entendi. Essa história que eu Aí conto. seu pai já era filhinho de papai, né? Era. Era assim. Aí para encurtar a história, eu fiz tudo isso. Mas doido para voltar. Queria ir para Manaus, porque lá eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando na empresa lá. Ele fez sair do emprego para trazer para o interior. Ele só tirou do emprego, agora tem que trabalhar, né? Ele já estava idoso, não podia. Ele não era de trabalho mesmo, nunca foi. O trabalho dele era outro, tinha condições naquele tempo. Rapaz, para encurtar a história, eu conheci a dona Clarice. Conheceu onde? Copiar. No Copiar? Foi lá mesmo. Aí conheci, namorei por aqui, era muita menina, muita mulher. Rapaz, aí fui dando conhecimento com um, com outro, acabei sendo conhecido, sabe? Uhum. Eu liguei para a família que eu dei, mas foi com a família dela, dos irmãos, o pai dela. Sempre onde eu ia mais era para lá, depois fui vendo lá e foi conhecimento geral. Aí era namorico por aqui, para lá, mas não era namorico de verdade, não. Até que o namorico de verdade chegou, fui com ela mesmo. E ela que me tirou. Quando eu me casei, aí depois que eu me casei com ela, aí acabou toda a vontade de ir embora, né? Uhum. Eu queria ir embora. Você se casou com quantos anos? Eu, quando eu casei, eu tinha 25 anos. 25 anos. E ela 19. Aí depois que eu casei, parei. Minha vida agora é aqui. Não tenho mais condições de fazer outra coisa. Mas não era minha vida estar na mata, não. Minha vida era conhecer o país. Mas tudo deu certo, né? Casei com ela. Foi uma boa mulher comigo, graças a Deus. Nunca se separamos. A gente discutia assim, porque, viu, o casal tem aquele negócio, né? Eu sei que assim veio essa família, sabe? 9 filhos com vida e essa cresceu a família e eu estou aqui, olha, nessa idade. Se eu tivesse feito outra coisa, talvez tivesse morrido por aí, eu tivesse encontrado outra mulher, tivesse abandonado, tivesse filho todo espalhado, né? Tivesse morrido por aí. Então ela deixou uma herança muito grande, que foi uma família, para mim, para vocês, tudinho, que ainda se lembra dela. Ela me tirou do caminho que eu estava pensando em ir, viu? Voltar para Manaus e ir para cá. Ela me tirou isso aí, do tempo. Graças a Deus. Nunca me separei dela, senão quando eu viajava. Ela sempre uma mulher cuidadosa. Mas sempre de rogando nós. Foi 5 horas da manhã, o Arnaldo chegou. 5h30, com queijo. Rapaz, fomos tomar um café com queijo. Aquele queijo, quando foi 9 horas, era todo mundo se cagando por aí. O domingo velho quase que morre por aí.
Todo mundo, só quem ficou foi o Curico, mas todo mundo cagou. Égua do que, filho da puta. Não liga para botar umas tábuas lá, rapaz. Ah, no boteco, quer do tomate. Cadê? Não, vou falar pro lado. Não, rapaz, pronto, aqui manda lá. Você se lembra daquele compulsão aqui? Compulsão dava com um vovô depois, ele falava sou de bruxa. Caboclo, né? Aí mandei cortar aqui. Foi só foi ideia. Deixe faltar na vez de nenhum filho dele, o neto dele, Senhor Deus maravilhoso. Que seja maravilhoso, dê muitos anos de vida para ele, felicidade, Pai amado, Pai querido. Que ele viva muitos anos com os netos dele, com os filhos, tudo, Pai amado, aí junto com nós. Em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Amém, amém. Meu Deus. Amém. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora na hora que eu for botando. Aí você mostra, na hora que eu for botando aí. Onde tá aí? Vai. Muitos bens a você nessa data querida. Pois é, meu avô veio do Ceará. Ele veio fugido da família, porque naquele tempo havia uma guerra quase em todos os países. E as pessoas que completavam 18 anos, que fosse alistado, ia logo ser chamado do quartel para se preparar. Fosse preciso, estava ser chamado para o campo, para a luta, né? E ele, com medo disso e com a fama da borracha, que era muito grande, para lá, era Ouro Negro do Amazonas, ele convidou mais 2 amigos e fugiram. Amazonas, naquele tempo havia o navio que conduzia o Sarigó para cá para o Amazonas, de graça, para trazer, traziam. Chegava aqui, os patrões colocavam nas colocações. Aí chegaram aqui, foram logo para o Purus, os 3. Aí foi diferente, não era o que eles pensavam lá, né? A mata é feia, enfrentaram muito feras, insetos, doenças. Naquele tempo havia muito tipo de doença, como beriberi, malária, febre amarela e outras doenças perigosas. Aí morreu um colega dele que veio e o outro chorava para voltar e eles conseguiram uma bolsinha, mandaram de volta. Meu avô não foi, ficou. O Purus ele subiu o Alto Solimões, se colocou no Javari, dentro do Juruá. Lá conseguiu lá uma propriedade, naquele tempo era fácil, né? Aí se colocou lá, achou uma amazonense lá, casou com ela. Depois de 2 anos que foi lá na terra dele, em Cascavel, visitar os pais. Aí voltou, novamente, para o Amazonas. Depois chegou aqui, veio o outro irmão dele, Joaquim Mitoso, veio. Aí vieram o Joaquim Mitoso, veio Josefa. Aí foi crescendo essa família. E o Plácido ficou lá. Depois de vários anos que o Plácido conseguiu dobrar a família para vir para o Amazonas atrás dos parentes. Conseguiu que chegou no Rio, uma vilazinha chamada Namã, no Rio Solimões, lá se colocou. Lá ele era sabido, foi logo ser o guarda-livre do patrão dele. E aí foi conhecendo conhecimento, foi subindo na vida, o patrão gostava dele. Sei que ele conseguiu, com o dinheiro ganhar, comprar uma propriedade. E conseguiu também casar com a esposa que era Tieroti, mãe dele disse. Aí construíram uma grande família, por 16 filhos, estiveram só no Anamã. Depois desses filhos foram embora para Manaus. Aí no Anamã ele foi tudo, ele foi professor, ele foi juiz de casamento,
Uma opção de coisa. Aí a mulher, a tia Lati também foi professora. Aí criaram os filhos do dia, daí foram para Manaus. Colocaram em Manaus. Lá a família cresceu. Mitoso é um apelido, né? Tava falando. É um apelido. Que, como a Eunice falou, quem for mitoso, ou seja com U, ou seja com O, mas é parente. É um apelido. E foi definido como sobrenome verdadeiro. Naquela hora eu tava falando que mesmo com tantas dificuldades que vocês enfrentaram, vocês conseguiram construir muita coisa, né? Hoje em dia todos os seus filhos estão bem, a vovó, mesmo a vovó Clarice não sabendo ler. Veja lá. Que chegamos nesse rio, Copiar, que eu me casei com a dona Clarice, aí construímos essa grande família lá. Lá nasceram 7 filhos. Aí quando já estavam grandes, a escola lá era mais difícil, só tinha um mais velho, que era o Arnaldo, que estudava lá numa escola dele, lecionava. Ele já sabia alguma coisa, sabe? Aí eu falei para a dona Clarice, nós temos que ir para a cidade. Levar a meninada para estudar, que eu não vou criar aqui no meio dessa mata, não. Ela concordou. Aí compramos uma casinha, e aí viemos para Quari. Aí colocamos o filho na aula, e graças a Deus, todos aprenderam. Hoje em dia tá a família... Toda a família está bem estruturada, graças a Deus. Vai crescendo assim, professor, aí na família já tem advogado, já tem enfermeiro, já tem... E tem muitos se formando já para outras áreas, né? outras áreas. E o que o senhor espera dos seus filhos e seus netos? A maior felicidade, espero que eles sejam, sempre como foram, como a dona Clarice criou. Nós criamos num ritmo de superar, sabe? De acreditar que a vida, a gente não pode parar. Tem que continuar lutando, e essa luta, como é que a gente vence? É estudando. Sem o estudo não tem nada. Pois foi com o estudo que nós construímos tudo que temos agora. Todos os filhos, graças a Deus, também colocados, todos têm casa, têm emprego. Então, a família está mais ou menos. E está crescendo aqui em Quari. A família de todos está crescendo aqui em Quari. Cresceu em Manaus e em Quari está crescendo. E o senhor é parte desse legado, né? Sou parte desse legado. Patriarcas é um monstro aí. Hoje eu estou fazendo 91 anos, agradecendo a Deus por tudo que eu passei na vida, por tudo que meus filhos fizeram comigo, eu fiz por eles, e eles estão me recompensando. Os que eles podem fazer por mim, eles fazem. Que hoje eu não estou mais aquela pessoa que eu trabalhava, que eu fazia. Hoje, além do mais, eu tive um acidente, tive Covid, estou bem batido já na vida, mas estou vivo ainda, com esperança que ainda vou viver mais alguns anos. Inteiraço, 91 anos aí, tá perambulando aqui pelo sítio. Quero ver meus filhos ainda melhor de vida, cada vez melhor. Eu tive filho político, que foi vereador, 2 mandatos, foi prefeito. A família sempre foi uma família unida, graças a Deus. Às vezes tem algum problemazinho, mas se controla de novo. É uma família maravilhosa e eu espero ver cada dia melhor. Eu posso dizer para essa família que eu quero ver filhos, netos e bisnetos todos no caminho certo. O caminho da sabedoria, da verdade, do perdão, da justiça e do amor. Isso que eu quero. Nós estamos gravando esse vídeo também para que um pedaço do seu conhecimento, né, da sua sabedoria aí, que são 91 anos de vida, que fique na história até para depois que eu for embora. Então, como que o senhor quer ser lembrado? Mas eu quero ser lembrado da forma que meus filhos acham que devem se lembrar de mim, né? Porque minha luta foi grande. Todos eles sabem. Desde o Arnaldo foi o primeiro que começou a luta comigo. Aí veio os outros, todo mundo do meu lado, nunca me desprezaram. Certo que até hoje ainda estão do meu lado, todos. Aí é filhos, é netos, é bisnetos, só está faltando tatara. Eu não sei quando vai chegar. Faltando só o tataraneto. Mas está para chegar. A Andriele é a mais velha, filha do James. A Adriele é mais velha, dá para dar um neto.
Várias lembranças, mas essa me deixou bem, bem lembrado. Assim que eu falei, ela era uma mulher que ela queria, quando ela queria uma coisa, ela tinha que obter. Ela queria criar gado. Se invocou até que conseguir comprar uma bezerra, e foi indo, e aumentou. Ela queria criar pato de galinha. Rapaz, esse terreiro aqui, se vai ficar branco, era parecendo vai de pato, de galinha aqui. E boi, tudo, e aquela agonia danada, e a gente. Eu não sou. Quero criar, mas eu não quero cuidar de nada. Negócio de criação, não quero cuidar de nada. Aí o gado, colega, a gente sofria pra caramba, porque às vezes ficava o pasto feio aqui, a gente já botava para outro lugar. Foi indo e foi aumentando, e daí eu vi que não tinha mais resultado não. Eu não podia cuidar, velho, né? E não tinha uma pessoa que cuidasse de mim, o dono. Falei, isso eu falei, bora vender isso aí, porque o dono tem que pegar o pato. Aí ela concordou, vendemos. Aí os patos, aí depois foi morrendo, a gente também, ela foi também ficando já fraca, não quero que minha mãe estou aqui. Aí foi se acabando. Se ver aí, cheio de peixe, tinha muito peixe. Era bonito aqui. A lembrança que eu guardei para sempre. E ela era uma mulher que quando ela queria uma coisa, ela tinha que obter. Tinha coragem e gostava de ajudar as pessoas. Gostava muito de ajudar as pessoas. Eu lembro do papai falar que ela aposentou um monte de gente, né? Que ela não sabia ler, Não mas que sabia ler. aposentou um monte de gente. Ela tinha um dó, tinha uma sabedoria de Deus. Quando tinha uma pessoa que queria se aposentar, não sabia nem falar, né, no cartório, então bora lá. Ela chegava lá, falava, pá, e não sabia ler, mas o dedo dela carimbava. Nunca quis saber de aprender, olha. Desde quando eu namorava com ela, ela ainda era uma frangota com 15 anos. Pelear não queria saber não. Não queria saber. Casei com ela, pelejando, os filhos pelejaram, não queria. Ah, por fim ela já botava o nome dela assim, só separado. E o senhor aprendeu a ler sozinho, foi? Não. Em escola? Sim, Foi? sim, nunca sentei banco de aula. Nunca foi pra escola? Aham. Quem me ensinou a ler foi meus pais. Meu avô era cego. E meus pais sabiam, né? Mas naquele tempo não tinha escola, nós estávamos no interior. Aí o papai comprou uma mesa assim, mas uma mesa de ferro. E lá em cima ele comprava caderno, tinteira, naquele tempo a tinteira era um vaso assim, vocês não se lembram não. Com a pena, a caneta era de madeira com a pena suposta. Aí colocava aquela pena, tipo, botava no tinteiro, aí. Ou então pegava uma pena de pato também, botava lá, fazia bico de gato e queria ir embora. E assim eu fui aprendendo. Aí coisa que eu não sabia lá com meu avô. Ele ficou cego, mas explicava tudo direitinho. Eu sei que. E eu tinha uma vontade louca, rapaz. Com 13 anos, assim como aquele Ítalo, eu sabia ler, escrever, que eu sei. Depois a gente foi acostumando a aprender mais, mas ler, escrever, tirar conta daquele tamanho, fazia tudo. O pessoal se admirava. Olha. E eu era chamado, quando eu cheguei no Copiar, o pessoal quase tudo analfabeto lá. Mandava me chamar para mim tirar conta lá na casa do cara. Não sabia, eles não sabiam. Aí eu ia tirar conta. As mulheradas, assim, Beto, vem para cá para ler folheto. Eu ia para lá para ler folheto para elas ouvirem. Conta a Aí história. era assim, sabe? Aí eu lá só sabia, nem estudei, mas estava lá sendo. Mas aí não pude estudar, né? Não estudei porque quando chegamos, nós morávamos em Coreia, tinha uma propriedade aí. Quando viemos para a cidade, que era para estudar, o papai botou na cabeça que queria ir embora. E fomos. Aí foi bater cabeça, fomos para Manaus, de Manaus fomos para o Rio Madeira, do Rio Madeira fomos para o Rio Aripuanã, do Rio Aripuanã fomos para o rio chamado Sucunduri, rapaz, um rio só índio lá. Sofri dessa vida. Malária lá, colega, dava, todo mundo chegava tudo pelado. Do lado com a maioria, tudo era índio. Pessoa que tinha mais ou menos lá, assim, já tinha descendência de Arigó. Mas que era de lá mesmo, era só aqueles buchudinhos mesmo. Mas vencemos, ainda morreu uma irmã de criação lá, quase que morreu todo mundo.
Papai foi assim, ele gostava chama ele para o negocinho, ele era aventureiro.